Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. Esse é o canal da Rede Informar e esse é o nosso podcast Vida Animal Segunda Chance. Nós ajudamos você a salvar a vida de cães e gatos, mesmo sem ser um veterinário. Meu nome é Ingrid e eu sou responsável pelo sucesso do aluno da Rede Formar. Eu sou a Karina Henriques, médica veterinária, professora e responsável técnica da Rede Formar. E o tema do podcast de hoje é Como evitar acidentes domésticos vai te ajudar a salvar a vida de cães e gatos. Então, Karina, para iniciar, qualquer pessoa consegue evitar acidentes domésticos e salvar a vida do seu cão ou do seu gato? Qualquer pessoa, né, que tenha um conhecimento prévio de primeiros socorros, né, ela consegue sim salvar a vida do cão ou do gato dela dentro de casa, né, evitar um acidente dentro de casa. Mas para isso acontecer, ela precisa saber, né, quais são as possibilidades, quais são os acidentes, se ela consegue, ela precisa ter uma visão, sabe? Dela entrar, por exemplo, na cozinha e bater aquele olho de raio-x e falar, olha, isso aqui pode provocar isso, pode provocar isso, pode provocar aquilo. E quais são esses acidentes que podem ocorrer? A gente for pegar, né, em toda uma casa, um apartamento, onde é que seja que você more, são várias as possibilidades de acidentes que podem acontecer. Aí eu vou separar por cômodos para ficar mais fácil. Eu vou dar um exemplo, né, de um acidente que pode acontecer em cada cômodo de uma casa. Vamos começar pelo quarto. No quarto, um acidente que acontece muito frequente, que foi até um atendimento que eu tive na semana passada, que eu vou contar, são as quedas, né? Porque a gente costuma colocar o bichinho para dormir com a gente e esse animal pode cair, né? Tem animal que vai rolando na cama quando veja caiu, ou aquele dono que mexe demais na cama sem querer empurra o bichinho cai de mau jeito. Tanto o cão quanto o gato, tá? Porque o gato, ele também pode cair, por mais que ele tenha aquelas habilidades ninja do gato, né? Ele também pode cair, ele pode machucar. E essa queda na cama, dependendo do tamanho do animal, dependendo da altura da cama, dependendo da forma com que esse animal ele caia, pode provocar fraturas, pode provocar lesão de coluna, pode provocar traumatismo craniano. Por exemplo, semana passada eu atendi um cachorrinho, um pastor alemão, tá? Pra vocês terem noção que não é só cachorrinho pequenininho, não, cachorro grande. Um pastor alemão, ele tinha 10 para 11 anos, né? O dono não soube a idade certa. E esse animal caiu de mau jeito e teve uma lesão na coluna e ele ficou tetraplégico. Tá? Ele perdeu os movimentos todos, só conseguia mexer a cabeça, conseguia mexer o olhinho, e ele foi sacrificado por conta disso. Tá? Um acidente dentro de casa, um acidente numa cama, um acidente assim, relativamente bobo. Inesperado, Tá? né? Porque se a gente for parar para pensar, por exemplo, vamos falar em pessoas. A maioria das pessoas que caem quebra o pé, se ela for contar a história de como ela quebrou o pé, é um tombo ridículo. Assim, eu não sei, eu escorreguei e quebrei meu pé. Então, assim, acontece, né? Esse é o acidente do quarto. Aí vamos pro banheiro. Principalmente se é o banheiro de uma mulher, né? Porque mulher tem um monte de shampoo, um monte de creme, um monte disso. Homem é um shampoo, é aquele shampoo e pronto. Isso quando tem shampoo, né? Às vezes é um sabonete que ele usa para lavar o banheiro, lavar a cara, lavar a cabeça, lavar tudo. Aí vamos pôr, no banheiro tem os produtos que você coloca no box, que você coloca em vários locais do banheiro. Esse animal, se ele tiver acesso, ele pode comer. E é um produto químico, né? Então ele pode ter uma intoxicação. Então no banheiro tem um risco da intoxicação. E tem um risco também, tá? Que vou colocar um outro aqui, que foi o que eu achei que ia acontecer comigo, que foi eu dando banho no Catarino, fechei o box, o Catarino tá pesando 48 quilos, ele escorregou e ele caiu no vidro do box. Nossa, perigo. E tremeu o box. Eu falei, ai meu Deus, vai quebrar esse box, vai voar caco de vidro para tudo quanto é lado. Tá? Que é uma das possibilidades que pode acontecer. É claro que o vidro do box não é tão sensível assim. Eu nem sei se chega a estraçalhar, né? Aí vamos para a sala. A sala, a gente tem televisão, algumas salas têm videogames, né? Tem um modificador de ar, tem aqueles, que eu não sei o nome, aqueles materiais, não, aqueles aparelhos que tem sons, sabe? Bonito, assim, que o som fica parecendo cinema na casa. E as pessoas costumam deixar plugado na tomada. Sim. Tem casa que é plugado, assim, atrás do painel, escondido, mas tem casa que você vai, é uma gambiarra, que é um Benjamin que é tanta tomada ligada, ainda põe a tomada, põe o celular ainda para ter acesso e fica no chão. O animal ele pode estar lá sem nada para fazer e vai roer fio, para passar meu tempo. E ele pode tomar um choque. Aí na cozinha. Na cozinha,
né, a gente tem um dos principais acidentes que podem acontecer na cozinha, que são os animais sofrerem queimaduras. E os acidentes, as queimaduras provocadas em uma cozinha, não são queimaduras tranquilas, porque geralmente são queimaduras provocadas por líquidos quentes, que são queimaduras de terceiro, de quarto grau, né? São queimaduras assim muito profundas. Porque a pessoa tá lá cozinhando, fazendo comida, esquentando água para fazer um café, e o cachorrinho e o gatinho tá lá, no pé dela, né? Ou um gato que gosta de pular em tudo, pula. Ele pula e bate no fogão e cai alguma coisa nele e ele acaba sendo queimado. Por exemplo, eu recebi uma mensagem no meu Instagram essa semana de uma pessoa que tinha acabado a luz na casa dela. E a gente tem o costume de, quando acabar a nossa luz na casa, a gente quer tomar um banho, a gente vai lá, faz o quê? Esquenta uma água e joga água no balde e vai tomar banho com aquela água. E nesse tempo que ela estava esquentando a água e colocando a água no balde, né, enchendo aquela água, aquele balde com água fervente, uma criança, né, foi lá, pegou o cachorrinho, o filhotinho, e colocou o filhotinho dentro do balde com água fervente. E esse animalzinho acabou morrendo, né, afogado, escalpelado, né, então provocou várias queimaduras no corpo inteiro, queimou o olhinho, né. Então, assim, um acidente que, se a pessoa tivesse, que foi o que a gente falou no comecinho, o conhecimento da possibilidade de acontecer, ela ia ficar um pouco mais alerta, um pouco mais esperta. Sim, entendeu? às vezes não é por maldade, é por falta de conhecimento mesmo, Se eu não né? sei que pode acontecer, então quando eu vejo já rolou, já aconteceu. E saindo, né, a parte externa, por exemplo, de quem mora em casa, a gente tem uns riscos de intoxicação por plantas. Por exemplo, na minha casa, depois, gente, eu falo sempre para os alunos, chegou a idade que a gente começa a se tornar a véia das plantas. A minha casa virou a floresta amazônica, né? E tem plantas que são tóxicas. Então, por exemplo, o animal no quintal, ele pode comer uma planta tóxica. Pode ter uma abelha, pode ter um escorpião, pode ter uma aranha, né? Então, no quintal também tem o risco. E tem um outro risco, né, de um outro setor da casa, que é a garagem. Você pode estar chegando na sua casa, seu animal tem acesso à garagem, você não vê, né? E você entra e, infelizmente, passa por cima, igual aconteceu com a minha amiga, né? Que ela, infelizmente, a cachorrinha dela entrou na hora que ela estava chegando com o carro e ela passou com o carro em cima da cabecinha da cachorrinha. E a cachorrinha morreu na hora, tá? Então, assim, são várias as possibilidades. Eu citei uma de cada setor, mas são vários acidentes e as pessoas têm que abrir mais a mente, entender mais, igual você falou. Às vezes acontece, não é porque a pessoa teve maldade de deixar a tomada lá, é porque ela não via que aquilo era um risco. Sim. Ela não tem conhecimento, então acontece. Só vai ter depois que acontecer, o cara vai falar, nossa, se eu tivesse colocado essas tomadas para cima, e o cachorrinho ou o gatinho estava aqui hoje. E agora, assim, na sua opinião, por que é importante saber evitar acidente? Eu acho que é importante o tutor saber evitar o acidente, né? Por quê? A partir do momento que você quer ter um cão ou um gato, seja comprando, seja adotando, do jeito que você achar melhor, você é responsável por aquele animal. É o seu papel como tutor, como pai, como mãe de pet, fazer com que esse animal esteja em segurança, que ele seja seguro. E a maior parte da vida do cachorrinho, do gatinho, acontece dentro de casa, no local onde ele mora. Então, o local onde ele mora tem que estar seguro. A maioria dos atendimentos que a gente faz, né, seja na clínica, seja atendimento domiciliar, são de ocorrências que aconteceram dentro de casa. O tutor falhou em fornecer segurança para o animal. Não foi de um animal que foi para a rua, que fugiu, por exemplo, o animal fugiu e aconteceu alguma coisa. Não, foi dentro de casa, que o tutor negligenciou. Por isso que é importante a gente entender, né? E é uma coisa que eu falo sempre com os alunos, tanto de socorrista como de auxiliar, que é o seguinte, gente, ter um cão ou ter um gato não é só você ir lá e dar comida, e dar água e vacinar, não. Sabe? E postar foto no Instagram, o amor da vida da mamãe. É você garantir que esse animal vai estar seguro. Com você dentro de casa, você saindo para trabalhar, mas com o ambiente que ele está seguro, o máximo possível, né? Que a gente não consegue garantir um 100%, mas o máximo possível de segurança. É o papel. Então, por isso que eu acho que eu não vejo nem só que é importante, não. É o dever. É sua obrigação. Quer ter um bichinho em casa? Então, você tem que saber. Você citou vários acidentes, né, que podem ocorrer dentro de casa.
o que pode acontecer com o meu cão, com o meu gato, se eu não souber fazer os primeiros socorros ali naquele momento do acidente? Então, vamos lá. Eu citei alguns acidentes, então eu vou trazer uns 3 para cá, né? E o fato de você não saber resolver, fazer o primeiro socorro, poderia provocar, né, aumentar a gravidade. O primeiro, né, que foi o que eu comentei que aconteceu, do animal que teve uma queda. Quando o animal ele tem uma queda na cama, né, é o seu papel como tutor saber identificar se tem a possibilidade de ter acontecido alguma lesão e de conter esse animal, e de segurar esse animal. Porque, por exemplo, eu não sei se realmente foi o que aconteceu, porque eu não estava na hora, né? Infelizmente o animal já chegou para o meu atendimento, já no estado muito grave. Mas vamos supor um animal que caiu e teve uma possível lesão de coluna. Se você, como tutora, não souber pegar esse animal, transportar esse animal, segurar esse animal de uma forma segura, né, confortável, às vezes não era para ficar tetraplégico. É igual, por exemplo, quando a gente sofre um acidente, né? Eu fui atropelada quando eu era mais nova. A primeira coisa que os bombeiros fazem é te imobilizar da forma correta para evitar, né? Caso tenha alguma lesão de coluna, evitar que aquilo ali piore. Então, se o animal sofreu uma queda, você não souber segurar esse animal, você querer pegar ele no colo de qualquer jeito, se ele tiver tido uma lesão de coluna, ele vai ficar paralítico e tetraplégico. Então, assim, esse é o primeiro exemplo. Aí vamos no segundo. Animal que foi queimado. Animal que sofreu queimadura. Queimadura, se você não fizer primeiros socorros, a gente tem 2 riscos, e são 2 riscos, assim, gravíssimos. O primeiro queimadura é um dos acidentes que mais dói. Quando a gente tem um animal com muito estímulo de dor, ele vai liberar muito uma substância no corpo que chama adrenalina. E essa adrenalina vai acelerar demais o coração. Chega uma hora que o coração para. Então, esse animal ele pode ter parada cardíaca por dor. Ou seja, vai morrer de dor. Literalmente, ele vai morrer de dor se você não conseguir minimizar um pouco essa dor que a queimadura provoca. O segundo ponto, que se a pessoa não souber fazer primeiros socorros pode acontecer, é que queimadura, a pele vai ficar muito exposta. Se você não souber proteger essa pele, esse animal tem um risco de infecção, de contaminação muito grande. Então, ele pode morrer de contaminação porque você não soube fazer os primeiros socorros de uma queimadura para evitar uma contaminação. Por último, né, dos exemplos que a gente vai falar, é o seguinte, um animal que foi intoxicado. Né? Um animal que foi intoxicado, por exemplo, por samambaia. Vamos supor que você não esteja na sua casa. O primeiro erro é você não saber, vou dar um exemplo, você não saber que a samambaia é tóxica. Então, aqui já começou errando como tutora, porque você não sabia que ela era tóxica. Segundo erro se você não viu nenhuma folha mastigada, nem nada, e seu animal está passando mal, você não saber identificar que o animal está com uma intoxicação por conta de uma samambaia. Então, já é o segundo erro. Eu não sabia identificar, não estou vendo, então não é samambaia, ele está assim porque ele está de drama, está fazendo frio, está fazendo calor demais, colocar a culpa em outra coisa. E o terceiro você não só não saber identificar ou achar que é uma coisa e é outra, ir lá na internet, fazer umas pesquisas, cair numas páginas aleatórias e medicar esse animal por conta própria, dar leite, dar clara de ovo, dar paracetamol, dar algumas coisas que vão aparecer na internet de intoxicação. Então, assim, são 3 situações que eu trouxe de exemplos que você erra ao não fazer nada e você erra também ao não saber fazer e fazer errado, que vai piorar. Já é uma coisa ruim, já é um acidente, por exemplo, a queimadura já é um acidente grave, mas que você consegue fazer o negócio ficar pior por não saber resolver. E assim, onde você vê que as pessoas mais erram? Os 2 maiores erros que eu vejo as pessoas cometendo em evitar os acidentes, tanto em cães quanto em gatos em casa, são 2. O primeiro, que é o que a gente mais ouve, é o seguinte: não vai acontecer, minha casa é segura. Não, está em casa. Não, o meu cachorro não vai para a rua, e quando ele vai, eu levo. O meu gato não sai de casa, então não vai acontecer nada com ele, não. Aí eu vou trazer um exemplo que eu atendi hoje. Essa gata, Fênix, uma persa, que, por Deus do céu, parecia uma jaguatirica de tão brava que era a gata. E eu atendi essa gata e ela não tem acesso à rua. Nenhum outro gato de rua vai dentro de casa. Ela não sai nem para no pet shop, para nada. Fica dentro de casa, 8 anos dentro de casa. E essa gata,
o atendimento dela foi porque ela estava com um probleminha nos olhos e ela furou a córnea. Ela teve uma úlcera de córnea, uma lesão no olhinho, porque dentro da casa dela tem uma roseira cheia de espinhos. E ela passou, e o espinho passou no olhinho dela e provocou uma úlcera de córnea. Ou seja, não precisou sair de casa para ter um acidente. Aconteceu um acidente dentro de casa que a dona, hora nenhuma, cogitou na hipótese de que aquela roseira poderia provocar um acidente. Então, assim, esse é o primeiro erro. A pessoa achar que está na minha casa, está seguro. É o que a gente vê que tá, não adianta, pode acontecer, né? E o segundo erro é que as pessoas, elas acreditam que somente o médico veterinário, ele é capaz de salvar a vida de um cão ou um gato. Não. Mesmo uma pessoa não sendo veterinária, ela consegue salvar a vida de um cão e um gato. Por quê? Através da prevenção. Né? Por quê? Como? Através da prevenção. É você, né? O animal vive com você, você conhece a sua casa, você sabe o que tem na sua casa. A partir do momento que você, Ingrid, entra na sua casa, entra no seu quarto, você consegue identificar quais são as possibilidades de acidente que pode acontecer com o seu bichinho e você consegue evitar, você já está salvando a vida do seu cachorro, salvando a vida do seu gato, sem ser veterinário. Não precisa ser. É o que eu tento falar, tentar abrir a mente das pessoas. É que, é claro que o veterinário, gente, ele é super importante, né? É o que eu faço, é do que eu vivo. Mas a maior parte do tempo, o animal está dentro de casa. E se você mantém esse ambiente seguro, automaticamente, você como tutor de pet, né? De cachorro, de gatinho, se você consegue manter o ambiente seguro, você já está salvando a vida de um cachorro e gato, sem ser médico veterinário. Sim, acho que as pessoas que estão vendo vão se identificar, né? Porque só com esse pouquinho que você Aham. já falou, já abriu Não, eu tenho mente, certeza que as pessoas que estão assistindo, assim, quando for esquentar a água para fazer o café, já não vai deixar o bichinho ficar na cozinha mais, já falar assim, vai para lá. Sim. Vai para lá, já vai olhar, está assistindo aqui, já tá vendo o Benjamin, é Benjamin mesmo, né? Aquele negócio de ligar tomadas. Vê um tanto no chão, já vai falar assim, vou subir esse negócio aqui porque já pode acontecer um acidente. Na hora de dormir, vai pôr o bichinho no cantinho, vai arredar a cama para não cair, com certeza. Você tem algum exemplo de pessoas que vivenciaram um acidente doméstico e que conseguiram salvar a tempo a vida do animal? Aí o primeiro exemplo é da Érica, que foi a nossa aluna de socorrista pet, a primeira turma, que foi em julho de 2020, que começou a turma, mas ela formou, acho que foi em dezembro, não lembro muito bem. Mas ela foi uma das primeiras alunas do socorrista. E na aula eu ensino para os meninos que a convulsão em si, só para vocês entenderem o contexto, a convulsão em si, ela não é só o animal cair no chão e ficar se debatendo, né? A convulsão, ela tem os períodos que você consegue identificar que vai acontecer uma convulsão antes dela de fato acontecer e você identificar os outros tipos que podem acontecer, né? Então a Érica estava na casa dela, isso foi ano passado, né? E ela percebeu que a cachorrinha dela, a Ratinha, que é uma American Bully, Nossa. porque a gente imagina, fala ratinha, a gente imagina um hamster, né? Mas Sim, é uma American Bully, bem grandinha, e chama Ratinha porque ela é branquinha. E ela percebeu que a Ratinha estava fazendo uns movimentos estranhos com o rosto, repetidos, e que ela falava com a Ratinha e parecia que a Ratinha não estava conseguindo ouvir e entender o que ela estava acontecendo. Assim que ela percebeu isso, ela já identificou que era um período de convulsão, né? Ela já pegou os materiais, ela já pegou uma colcha, né, um edredom, ela já apagou a luz, ela já começou a falar mais baixo, ela já conseguiu fazer os primeiros socorros de convulsão e levar a Ratinha para o médico veterinário. E hoje em dia a Ratinha vive super bem, não teve sequelas. E isso, assim, tem muitos animais que têm convulsões que o dono só vai perceber quando a convulsão já está muito grave. Sabe? E geralmente não começa assim tão grave, não. Começa com outros sinais, a pessoa não percebe. E quando o animal chega na clínica, tá cheio de sequela. Ela hoje vive bem. Toma os medicamentos, porque tem que tomar os medicamentos para evitar novos episódios, mas ela conseguiu, assim, fazer um encaminhamento, identificar. É o que eu falei com você, que não é só você saber, agir. A partir do momento que você consegue identificar que está acontecendo algum problema, agir rápido. Sabe? Então isso faz parte. E ela conseguiu salvar a cachorrinha dela. Nossa, que ótimo. E ao contrário dela, você conhece alguém que vivenciou algum acidente doméstico que não conseguiu? Sim, assim,
tem muitos casos, na verdade, né? Mas eu trouxe um que foi um que me marcou muito, que é uma das coisas que eu fico assim, gente, será que eu sou muito exagerada? Com cuidado com meus bichinhos, que é o seguinte. Essa minha amiga, né, era um Yorkshirezinho e usava aquelas gargantilhas bonitinho, né? Chamava Todd. Não esqueça o nome do Todd, porque ele era marrom, Todd. E usava aquelas gargantilhas bonitinhas. E o Todd, ele foi pular na janela e a fivelinha da correntinha agarrou naqueles fincos que tem na janela, naquelas grades da janela. E essa correntinha agarrou e ele enforcou. E ele morreu enforcado. É claro que nesse caso ela não estava em casa quando aconteceu, né? Ela chegou e encontrou o animal, então você imagina a cena, você chegar em casa e encontrar o seu bicho morto, o desespero que não deve dar, a agonia que não deve dar. Mas infelizmente ela não sabia a prevenção. Ela não sabia que isso poderia ser um risco. Aí por que que eu me coloquei no exemplo também? Porque o Catarino, que é o meu American Bully também, que inclusive é sobrinho da Ratinha, é parente da Ratinha, ele usa enforcador, que é aquela corrente, né, de bad boy, tal. Ele não usa enforcador se eu não estiver em casa, porque essa história que aconteceu, né, me colocou assim, é uma possibilidade de um acidente? É. Tem risco? Tem. Se tiver 1% de risco que eu conseguir evitar, eu evito. Então, assim, eu não quero ter que chegar em casa e deparar com ele, agarrou, pulou, porque ele não para quieto, agarrou o enforcador e está enforcado. Então, eu tiro. Não vai me provocar nada ele ficar sem. Então, quando eu estou em casa, eu coloco, porque ele gosta. Porque ele se acha mais lindo com o enforcador. Quando eu não estou, eu tiro, para evitar um acidente. E assim, em quanto tempo uma pessoa se torna apta, né, a prestar os primeiros socorros? Então, os nossos alunos, eles demoram, né, 3 meses para eles se tornarem aptos a conseguir salvar um animal que foi acidentado. Tanto animal que foi acidentado dentro de casa, quanto animal que foi acidentado em outro qualquer lugar. Só que a gente tem que deixar claro, vou enfatizar de novo, que os primeiros socorros não é só você, né, identificar que o seu animal, identificar não, você pegar um animal que foi vítima de queimadura e conseguir fazer primeiros socorros. Né? E em 3 meses, esses alunos conseguem identificar quais são os riscos, quais são as possibilidades de acidentes, né? Eliminar ou diminuir essas possibilidades, identificar quando o acidente acontece e conseguir agir caso tenha acontecido. Então, assim, em 3 meses é um tempo, né? É bom que eles conseguem ter esses 3 pilares do primeiro socorro e eles conseguem salvar a vida de um cão ou gato mesmo sem ser veterinário. Ótimo. E assim, agora para finalizar, né? Você consegue fazer um resumo para nossa audiência? Então, o que a gente passou? A gente passou, né, que os acidentes, eles podem acontecer dentro de casa, fora de casa, em qualquer lugar ele pode acontecer. Infelizmente, na verdade, esses acidentes acontecem porque as pessoas acreditam muito que, primeiro, minha casa é segura, não vai acontecer nada na minha casa. Eu já trouxe exemplos aqui de vários pacientes que, infelizmente, tiveram acidentes dentro de casa. Infelizmente, alguns, inclusive, morrem, né? O segundo motivo, a segunda crença que faz as pessoas, que fazem esse número continuar grande, né, dos acidentados dentro de casa, é as pessoas acharem que somente o médico veterinário é capaz de salvar as vidas, né? E trouxe para vocês também que os acidentes eles acontecem em qualquer cômodo da casa. E é nosso dever, como pai, como mãe de pet, como tutor, fazer com que esse ambiente em que o meu animal passa a maior parte da vida dele esteja o mais seguro possível. E a partir do momento que você faz, né, que você garante que o ambiente que o seu animal mora seja o mais seguro possível, automaticamente você já vai estar salvando a vida de um cão ou de um gato, mesmo sem ser veterinário. E, para fechar com chave de ouro, né, que salvar a vida de um cão ou gato não é só você ver um animal acidentado dentro de casa e saber agir, né? Começa a partir do momento que você identifica quais são os riscos, que você consegue identificar o que está acontecendo com o animal, né? O quanto antes que aconteceu algum acidente e, caso tenha acontecido, que você consiga, né, realizar os primeiros socorros, porque a gente viu que também, né, que a falta de primeiros socorros, falta de ação, depois que acontece um acidente ou uma ação errada, piora a situação ainda mais. Então, se você sabe esses 3 pilares, os primeiros socorros, e aplica eles todos os dias na sua casa, você garante que o seu animal esteja mais seguro
E, como eu falei para vocês, vocês conseguem evitar, né, acidentes e conseguem salvar a vida de um cão ou gato, mesmo sem ser veterinário. Então, gente, esse foi o nosso podcast de hoje. Já peço para vocês, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com um amigo, né, com quem tenha um pet, que com certeza você vai estar ajudando a salvar a vida do cão ou do gato dessa pessoa, mesmo sem ser um veterinário. Então, gente, a gente vai ficando por aqui, né? Eu espero que depois do vídeo de hoje, que vocês entendam, né, que é um dever seu conseguir, né, garantir que o seu animal seja seguro, que vocês entendam que dá sim para salvar a vida de um animal, de um cão ou um gato, mesmo sem ser médico veterinário, e que na hora que você for esquentar aquela água para fazer um café, que você não deixe o cachorrinho de vocês, nem o gatinho ficar perto, para evitar esse tipo de acidente com o seu bichinho. Tchau, gente, até a próxima.